Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula de pote de geleia usando stencil. Esse pote de geleia é lançamento, ele vai com sobreposição para você já fazer a transparência. E também vai uma placa com as frutas, com morango, pêssego, ameixa e framboesa, para você fazer diversos potes de geleia usando apenas um pote e essas 4 frutas. Se vocês tiverem outras frutas também podem usar, porque a forma que eu vou mostrar para vocês aqui é uma técnica para vocês utilizarem em qualquer pintura de pote de geleia, só mudando as cores, dependendo da cor da fruta que vocês forem fazer aí o pote de geleia, tá? Então, vamos começar aqui. Primeiro, eu vou marcar aonde eu quero o pote de geleia. Vou fazer aqui. Pincel pituá, hidratado, mas bem sequinho. Molha o pincel e seca. Eu vou pegar uma cor bem clarinha. Eu vou usar as cores nessa pintura. Essa cor aqui, que é quartzo rosa, é um rosinha levado um pouquinho pro lilás. Orquídea. E berinjela e branco no pote de geleia, tá? E nas folhas, eu vou usar o verde pântano e o verde pistache. E nas amêndoas, a mesma cor do pote de geleia, só na parte cortada que eu vou usar amêndoa, geada e mostarda. Então, eu mostrei aí as cores para vocês. Procurem cores que assemelhem, que a minha marca é da True Colors, mas vocês podem usar a marca que vocês têm. Só olhem aí as cores que eu mostrei e procurem algo que fica semelhante, tá? Então, vamos começando aqui. Eu vou marcar o pote de geleia com esse rosinha bem clarinho que eu mostrei aí pra vocês. Olha. Vou mostrar só a parte aqui do pote, não... Aliás, vou marcar só a parte do pote. Não precisa marcar a tampa. Marca aqui um pouquinho essa parte do tecidinho aqui, pra gente saber a finalização aqui do pote. Feito isso, tira o stencil. E aí, nós vamos à mão livre fazer o preenchimento. O que nós vamos fazer? Nesse caso, eu vou fazer com berinjela, que é a cor da ameixa, onde a cor mais escura que vocês vão usar na fruta. Se vocês forem usar o morango, façam na cor vinho, que é a cor da sombra do moranguinho. E assim vai. Uva, a cor que vocês estiverem usando na uva. A cor mais escura é a cor que vocês vão usar no pote aqui para fazer a geleia, certo? Aí vocês pegam uma cor mais escura e um tom intermediário, que eu vou usar o orquídea, que é a cor que eu vou usar na ameixa. Então, eu vou fazer algumas manchas, alguma parte um pouco mais claro, mas tem que predominar nessa parte aqui o tom mais escuro que a berinjela, para que apareça depois as frutinhas dentro do pote, certo? Então, é uma dica, a cor que vocês forem fazer, aliás, a fruta que vocês forem fazer, vocês pintam um pote bem escuro, na cor mais escura que vocês estiverem fazendo a fruta. Até se vocês tiverem, pode pintar a fruta primeiro, para vocês terem uma ideia das cores que vão usar. E depois faça o pote de geleia no mesmo tom. Então, vamos lá, vou pegar o diluente agora. Vou começar com a orquídea e o diluente. E vou fazer uma mancha aqui, onde a gente vai deixar um pouco mais claro. No final do pote, e aqui eu vou levar mais pra cima e pro lado. Por que tô fazendo essas manchas? Aí eu falo, mas e depois, se eu for fazendo outra fruta? Faça essas manchas com um tom mais claro, não precisa ser no mesmo lugar, mas precisa ter uma mesclagem de cores, não ficar uma cor só dentro do pote, tá? E também a gente vai fazer uns pontos de luz. Então,
Como no desenho tem os pontos de luz, só fica um pouco pra cá e pra cá, tá? E aqui no final, do pote, então por isso eu fiz os tons mais claros, tá? Pra vocês saberem o porquê que eu tô colocando, não falando só põe aqui, coloca aqui, sem vocês saberem o porquê que eu tô fazendo isso. Pronto, feito isso, eu vou pegar agora o geleia, que é a cor mais escura. Não tenho medo, vai ter que ser bem escuro mesmo. Eu só vou deixar ali perto que eu vou usar um pincel cortado. Vou primeiro preencher os espaços aqui. Quando chegar perto da cor que vocês já colocaram, vão mesclando, ó. Vão entrando dentro dela, limpando o pincel pra não tampar toda essa outra cor, tá? É uma cor forte, é uma cor escura. Se vocês virem sem limpar o pincel, vai tampar essa cor aqui, tá? Então, quando chegar próximo, limpa o pincel, olha aqui, preenchi, depositei a tinta, vem no paninho, tiro o excesso e entro dentro da outra cor fazendo um degradê. E assim, nós vamos preenchendo todo o pote. Bem fácil. Mesmo jeito do outro lado, ó. Deposito a tinta, preencha bem a trama do tecido. Não economize tinta, porque fica depois estranho quando tem pouca tinta. Você fazendo assim não aparece, mas na hora que ergue o tecido, ergue a pintura, fica aquelas manchinhas. Uma parte tem mais tinta, outra não. Ó, degradê, já fiz aqui. Bom, assim eu vou fazendo em todo o pote. Então, eu vou fazer alguns cortes aqui no vídeo, quando for coisa repetida, pra não ficar um vídeo muito extenso, só mostrando a mesma coisa. Já preenchi toda a parte central do meu pote, e agora eu troquei o pincel. Peguei um pincel cortado da Condor, pra gente chegar até o final aqui da marcação. Pra ficar certinho. Com o pincel pituá, você corre o risco de sair fora. E aí, vou preenchendo. Na parte aqui em cima, cuidando aqui as voltinhas. Vou preencher só com o berinjela, que é a cor mais forte ali em cima. Aqui eu quero bem escuro. Olha, vou preenchendo. Já deixando as voltinhas ali do tecidinho. Pronto, gente. Feito essa base aí no pote, vendo que ficou bem escuro, predomina mais a cor mais escura da nossa pintura, que é o berinjela. Agora, nós vamos pegar lá o stencil das frutas. Tô fazendo a ameixa. Então, eu vou fazer como se tivesse dentro, algumas ameixas dentro, mas aquilo bem sutil, quase não apareceu. Se vocês tivessem feito o moranguinho, né, o geleia de morango, vocês iam usar a parte do morango, mas sem a parte da folhinha, tá? Ou aqui o pêssego, a framboesa também. E é assim, gente, olha, vocês vão colocar, eu vou colocar aqui como se tivesse uma metadinha aparecendo aqui, tá? Eu vou explicar pra vocês. Vou pegar o orquídea, a cor que a gente usou aqui, ó, tá? Então, se vocês usaram uma outra cor, essa cor vocês vão usar agora pra fazer as frutinhas aí dentro. Vamos pegar o orquídea e um pouquinho do branco, uma sujeirinha mesmo de branco. Quase nada, só pra deixar um pouquinho mais clarinho. E vocês vão fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha. E assim, vocês vão fazendo no pote, olha, eu vou fazer uma maior aqui, um pouco. Não precisa encher, ficar todo encostadinho um no outro não, tá? Vou fazer aqui, como aqui tem a divisão da ameixa pra gente pintar fora, né, do pote, então eu vou premarcar.
Aí eu tiro um pouquinho essa marca. Deixo bem sutil também. Olha. Vou fazer outra aqui em cima. Ah, vou fazer uma bem pequenininha aqui. O que que vai dar o efeito do pote, o efeito da geleia? A gente vai fazer uns pontinhos e a luz branco, né? Lembrando, é uma pintura decorativa, não é uma pintura realista. O que que é pintura decorativa? A gente tenta fazer o máximo possível do realismo, mas dando pra ver que é uma decoração, que não é totalmente real. Não tô usando a técnica aqui do realismo. Mas a gente vai olhando e vai fazendo mais ou menos como é ela no natural, ó. Quando a gente vai preenchendo, aí já vai dando aquele efeito, olha só. Das ameixas dentro do pote. Bom, a gente não pode deixar aqui no meio sem nada, né? Então, vamos fazer aqui. Ó. É muito gostoso de fazer, gente. Muito fácil. Pronto. Vou deixar assim. A gente pode até colocar um pouquinho aqui, ó. Fazer um risquinho aqui pra... Ó. Pronto. Vamos agora a outra etapa, já pra gente finalizar essa parte. Viu como que é fácil, gente? Agora, aonde nós fizemos aí a imitação da ameixa dentro do pote, a gente não vai deixar ela aqui lisinha, retinha, certinho. Então, a gente vai fazer umas batidinhas. Com o pincel Pituá, tamanho 0, orquídea, a gente vai fazer esses detalhezinhos aqui. Como se ela ficasse um pouco enrugadinha, né? Tá dentro do pote, não tá lá já lisinha. Pode bater até fora aqui, ó. Agora, a gente vai deixar aqui, vai fazer umas manchinhas assim, ó. Ó. Pra ficar um efeito de geleia, né? Parece que tem uns pedacinhos mais claros lá no meio. Vocês vão fazer esses pontinhos também com orquídea, tá? Nada muito claro, tá? Lembrando que a gente tá fazendo como se estivesse dentro do pote, então ele não aparece totalmente. Em algumas eu vou colocar uns pontinhos mais clarinhos, ó. A gente não pode deixar muito lisinho lá dentro, né? É geleia, então tem que ter esse efeito de pedacinhos, né, lá dentro. Mas olha que fácil que é. Então, gente, essa parte vocês vão fazer, vou explicar mais uma vez, em outras frutas, tá? Muda a cor e usando a fruta que vocês querem, vocês vão posicionando, deixando esse efeito dela lá dentro do pote. Agora, o que que vai dar o efeito? Nós vamos no ponto de luz.
Agora, vamos voltar aqui com o stencil do pote de geleia, que nós temos esse espaço, a parte aqui, que a gente faz a transparência. Eu acho que é a parte que vocês têm mais, né, gente? Aliás, nós temos mais dificuldade, saber onde a gente vai pôr os pontos de luz, o tamanho certo, pra gente não fazer muito grande, nem muito pequeno, fazer muito também, muitos pontos de luz, que não fica legal também. Então, agora, a gente vai posicionar aqui no finalzinho do pote da pintura, ó, posicionei, deixa eu mostrar aqui certinho. Afastar pra vocês verem certinho. E agora, muito simples, com o branco, pincel pituá, nós vamos preencher todos esses espaços aqui. Aqui já vai dar a transparência em volta do pote, vai deixar mais clarinho. E aqui dentro também os pontos de luz. Vamos lá. Pincel pituá, tinta branca, sem diluir, tá? Na consistência, pra não vazar. Aqui vocês têm que cuidar muito, tá? Parte muito importante. Não coloquem muita tinta no pincel. Vá fazendo várias vezes. Aqui eu vou fazer uma parte com pouca tinta. Eu vou deixar secar e vou preencher novamente para que esse efeito de ponto de luz apareça bem, tá? Mas não faça isso na primeira vez, tá? Senão vocês podem acabar passando fora do... Aliás, a tinta vazando, né? Fora do desenho aí dos pontos de luz. Aí vocês vão ter que trabalhar a mão livre para arrumar e aí é mais complicado, tá? Então, mas é só seguindo aqui, ó. Limpei o pincel, sequei e vou preencher. Vamos lá, vou tirar. Olha só. Olha que efeito bonito. Aí eu vou deixar secar e vou preencher novamente, principalmente na parte de dentro. Aqui fora, não precisa ficar, aliás, no contorno, não precisa ficar tão branco, tá? Ele fica mais fraquinho aí em volta, tá? Aqui ele saiu um pouquinho fora, vou chegar com branco aqui, ó. E enquanto seca, pra gente dar mais efeitos aí de luz, né? Nesse pote, nós vamos pintar a tampa. Vamos lá. Vou posicionar o stencil agora no mesmo espaço lá do início que nós marcamos e vamos fazer o pote, a tampa do pote de geleia. Na tampa eu vou usar uma cor mais clara que eu mostrei aí pra vocês, que é o quartzo rosa, que é um rosinha meio pro lilás. E nós vamos preencher todo esse espaço aqui, tá? Bem preenchidinho. Pronto, preenchi. Vou tirar. Aqui, vamos preencher também esse espaço. Ele ficou marcado onde vai fazer o lacinho, mas a gente não precisa deixar esse espaço não, tá? Preenche. Aqui dá pra chegar com
berinjela, faz parte do pote. Aqui um pouquinho mais, ó. Pronto. Bom, nesse espaço que ficou aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou usar aqui o vinho, tá? Eu vou preencher. Vou mudar a cor do tecidinho um pouco. E vou levar pra cima e pra baixo, tá? Aqui a gente vai ter sombra, aqui é onde vai ficar o lacinho. Então, sombra pra cima e pra baixo, tá? Então, nós vamos preencher todo esse espaço. E vai trazendo. Vai levando pra cima e trazendo pra cá. Assim, a gente vai até o final. Agora, vamos fazer uma sombra aqui. Olha, vai ficar bem marcadinho quando vocês tirarem o stencil, esse espaço aqui, ó. Que é a parte onde desce o tecidinho, né? O detalhezinho aqui, a gente vai fazer uma sombra pra cá, ó. Nós vamos fazendo. E aqui em cima. Agora, eu vou explicar algo que eu acho que é uma das maiores dificuldades, é na hora de fazer o detalhe dessas ondinhas. Aqui eu fiz até para teste, ó, para escolher as cores, então eu fiz um teste. Olha aqui, essas ondinhas que eu vou mostrar para vocês. Gente, deixa eu explicar. Quando ele faz essa volta para baixo aqui, é sombra, tá? Por quê? Quando você escurece, ele dá efeito de profundidade, isso em tudo que vocês vão fazer. Escureceu, ele vai dar um efeito de profundidade, como se fosse um buraco. Quando você quer volume, que você quer que aquilo sobressaia e que fique mais, aparecendo mais, vocês vão deixar mais claro, tá? Então, o que que vão fazer? Em todas as partes, se vocês quiserem colocar o stencil, pode fazer. Vou tentar ver com o stencil, vou mostrar. Olha, tá aqui. Aqui tem as voltinhas, as que desce e as que sobe. Aonde desce, vocês vão colocar uma sombra e vão levar em formato de V. Vai vir reto, tá? Ó, levando assim. Certo, gente? Em todas as partes que vocês percebem que tá como se estivesse descendo aqui, ó. Aqui. Aqui tá maior, então vamos lá. E ali não, ali eu fiz só uma sombra aqui, como se fosse uma divisão que tava no stencil. Continuando pra cá. Ó, subiu, desceu. Subiu, que ficou aqui atrás do, onde vai ficar o lacinho, desceu. E aqui também, desceu. Tá. Agora, e lá em cima, não tem marcação. O que que a gente vai fazer? Aonde ele desceu aqui, que fez isso aqui, vocês vão fazer um formato de V aqui, ó. Ó. Tá? Aqui desceu, vamos fazer assim. Isso, mais uma vez, mudou de cor? Faça a mesma técnica, tá?
Eu quero que vocês se libertem disso que precisem assistir o vídeo até na mudança de cor, gente. Na mudança de cor não precisa, vocês vão só, olha lá, ou pesquisa que cor que eu vou usar aqui. E vai lá na mesma técnica, só mudando de cor. Vão fazendo isso, vão treinando essa parte de vocês, para vocês criarem mais liberdade, para pintar sem precisar de um vídeo para tudo. A gente precisa ter um ponto de referência, uma foto, isso eu também utilizo. Mas a técnica não muda. Então, vou lá, vamos tirar? Ó, aqui, como tinha, aqui não chegou até o final, eu só marquei, agora é só chegar lá. Tá vendo aqui? Agora a gente vai iluminar as outras partes, onde esse efeito aí de dobrinha vai destacar mais, tá? Ó. Agora, nós vamos fazer a parte clara, vamos colocar luz, onde a gente vai conseguir destacar mais ainda esses detalhes, né? Como se fossem umas preguinhas. Ó, a gente deixa mais claro e traz pro centro. Nessa parte, eu fiz uma mistura do rosinha, do rosa, quartzo rosa, que é a cor clara que usamos de base, com o branco. Olha, dos dois lados, percebe-se quando a gente faz o ponto, aqui, ó, destaca pra cá a luz e pra cá, aqui, deu o efeito de profundidade. Então, é isso que vocês fazem pra quando vocês quiserem fazer esse efeito de pregas. Até detalhe de barradinho, de sainha, é essa técnica, tá? Lembrando sempre, profundidade escurece e volume vocês clareiam. Bom, nas outras partes eu vou fazer igual. Então, eu vou mostrar aqui agora essa parte aqui, ó. Olha, nós fizemos aqui profundidade. Agora, aqui a gente vai iluminar no centro e vai fazer esse movimento aqui, ó, trazendo pra cá e pra cá, ó. Pra gente fazer um efeito de volume, olha. Vou depositar o branco bem no meio, branco misturado com lilás, com rosa, tá? Não branco puro, não. E vem levando pra lá. Vou colocar um pouquinho mais. Nesse caso, não é uma preguinha, então vocês vão trazendo e mesclando na outra cor. Ó. Olha o efeito de volume nessa parte. Olha aqui, vou fazer mais um. Ponho no meio, vou levando pra lá, pode até deixar mais estreitinho lá, e aí vem trazendo pros lados. E também vão fazendo em todas as partes que a gente fez esse detalhezinho subindo, tá? Sempre começando no meio aqui dessa curvinha, deixando mais claro. E trazendo pros lados. Certo, gente? E isso vão fazer em todos, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois ela pronta. E aqui no centro aqui, ó, da tampa, vamos pegar um pouquinho do branco misturado com o rosa
E vamos fazer mais claro um pouquinho aqui. Mas não muito, tá? Só pra não ficar uma cor só e dar um pontinho de luz bem fraquinho, porque os pontos de luz mais fortes vão ficar do lado, no mesmo lado que estão os pontos de luz aqui no pote, tá? Voltando no vídeo, fora do vídeo, eu só continuei o que eu expliquei aí anteriormente, fazendo aqui os pontos de luz nessa parte. Agora já tá seco, vocês podem até retocar um pouquinho, iluminar só com um pouquinho de branco, continuando, tá, nossa aula. Aqui, eu já tinha mostrado pra vocês, né, mostrando a sobreposição, apenas esperei secar e fiz mais uma demão de branco pra dar mais aí realce nesse ponto de luz, que fica bem legal. Já fiz aqui uma mecha, agora eu vou ensinar pra vocês a pintar essa mecha cortada e a mecha inteira. Então, nós vamos usar esse stencil agora aqui, que vai junto, tá? Vai junto, acho que já falei, repetindo, vai junto com o pote de geleia. E eu vou posicionar essa fruta aqui, desse lado. Vou colocar uma fita crepe nessa parte aqui, que é da outra fruta, pra não acontecer de a gente encostar o pincel, né, e manchar. Olha. Vamos lá para as cores que eu vou usar na ameixa. São as mesmas cores que eu usei no pote: berinjela, orquídea e branco. E só que... Bom, continuando, gente. As cores agora. Vou usar as mesmas cores do pote de geleia, que é orquídea, berinjela e branco. Só vou usar um pouquinho desse azul, que é o azul Caltrin, para dar um ponto de luz ali, deixar um pouco aquelas manchinhas que a gente vê aí nas ameixas, tá? Vamos fazer. Começo com orquídea, onde eu vou querer pontos de luz. Por que eu tô colocando ponto de luz aqui? Porque a gente percebe que tem uma mecha aqui desse lado, que vai dar um pouco de sombra aqui. E tem um pote que vai dar um pouco de sombra aqui. Então, aonde vai pegar mais luz, que vai estar sobressaindo fora desses outros elementos que dão uma sombra, entendeu? Então, eu coloco aqui e um pouquinho de sombra aqui, ó. Vai ter luz, de luz aqui. Vai ter sombra desse lado pra cá e desse lado aqui, mas vamos deixar aqui um pontinho de luz. Mas aonde vai ter mais luz é nessa parte aqui, tá? Então, fez isso. Agora, no restante, muito fácil, gente. O restante, vamos preencher com a cor berinjela. Lembrando, quando chega na outra cor, a gente vai entrando. É uma cor escura, então vamos limpando, tirando o excesso de tinta e já fazendo um degradê aqui, ó. Vindo com a mais escura, aos poucos clareando e deixando bem aqui em cima mais claro, tá? Para isso, limpa sempre o pincel depois que vocês depositam a tinta aonde vocês querem.
Porque se vocês limparem antes, vai ficar, a trama do tecido vai ficar com pouca tinta. Não queremos isso. Então, colocam bastante tinta onde vão preenchendo, mas depois tira o excesso para chegar na outra cor, tá? Vamos fazer do outro lado. Aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho mais de orquídea, porque eu quero sombra desse lado, que destaque, ó. Aí. A gente vai pintando e vai olhando, vai vendo onde que você vai precisar luz, onde que você precisa sombra. Para você destacar a sombra, tem que ter uma parte de luz do outro lado. Então, tudo isso tem que ser pensado. E essas visões, assim, essa visão de luz, sombra, onde que eu vou colocar, de primeiro, vocês precisam ter uma referência, tá? Sempre ter uma foto, procura alguma coisa para vocês terem uma referência onde vocês vão colocar ponto de luz e sombra, mas também tem essa questão de vocês estão pintando aqui, vocês vão pegar uma referência que tá uma sombra para lá e vocês fizeram o bule com a sombra para cá, ou o pote, tá? Então, tudo isso tem que ser cuidado. Ó, tirei, sobrou essa parte aí. Nessa parte, deixa eu só fazer isso aqui, pra não ficar muito dividido assim. Já tiro um pouco a tinta. Isso aqui ajuda mais na hora de você vir preenchendo com a outra tinta, pra não ficar aquele espaço assim, que dá pra você ver ali onde foi uma tinta e outra, tá? Acontece muito aí com o stencil, quando você tira e que você tem que fazer o preenchimento nos cortes do stencil, tá? Vamos lá, agora, continuando, vamos preencher esse espaço aqui. Depois de preenchido, vocês vão posicionar o stencil aqui novamente. Eu já tinha posicionado e fiz aqui um pouquinho, pra gente ver aqui a posição certinha, olha. Vocês vão pegar e vão colocar um pouquinho do branco, mas é só uma sujeirinha de nada. Dos dois lados. Por quê? Porque eu quero que fique esse ponto de luz aqui e fique essa profundidade separando aqui a ameixa, né? Olha, uma sujeirinha. E aí, vocês pegam um pouquinho o pincel, pode ser com o mesmo pincel que vocês estão trabalhando, cortado, lixado, ou então com um pituá pequenininho. Eu vou pegar um pouquinho do azul agora. E vou fazer só aqui. Também é uma sujeirinha do azul Caltre, o azul assim um pouco cinza. Se não tiverem, pode usar o cinza claro. Vamos ver. Olha, como é fácil de fazer com stencil, pra gente fazer o efeito mesmo, como você vê aí a ameixa, tá? Pode até tirar um pouquinho
Não deixar muito separado aqui desse lado. Esse lado sim, deixa assim, que ele tá por cima, vem aquela dobrinha e aqui já vem a luz. Certo? E já tá quase pronto. Agora a gente vai pegar um pouquinho, vamos pegar um branco e vamos colocar aqui. Dando volume para nossa ameixa. Esse é o que eu expliquei lá no pote. Quando você quer volume, você ilumina. Quando vocês vêm trabalhando o branco, nunca coloque muito de uma vez. Vai colocando aos poucos. Vê se já ficou bom, aí coloca de novo. Para que não fique aquela coisa muito branca. Agora eu vou fazer só um pontinho de branco aqui no meio. E tá pronto aqui a parte da ameixa. Nós vamos agora fazer a ameixa cortada, depois a gente vai terminar com as folhas. Vamos lá. Posiciono novamente. Pronto. Vamos pintar aqui essa parte aqui do mesmo jeito que a gente fez aqui, as mesmas cores, tá? Agora, deixa eu explicar. Essa ameixa, ela tá cortada e ela tá por cima dessa. Aqui ela pegou sombra, então aqui vai ter luz, tá? Então, nós já vamos começar aqui com o orquídea. O restante dessa parte da casca, né? Parte de fora da ameixa, vamos lá com berinjela. Preenchendo toda ela aqui. Já deixando marcadinha aí a nossa ameixa cortada. Bom, feito isso, vou pegar um pouquinho do geada. E só vou marcar aqui onde nós vamos fazer aqui o caroço, né? A parte do miolo aqui da ameixa. Só marcar. Vamos tirar. Agora, esse espaço que ficou aqui, nós vamos acabar chegando aqui a ameixa inteira. Só com o berinjela.
Agora, vamos preencher essa parte de dentro aí da fruta, tá? A polpa da ameixa. Eu vou usar geada, mostarda e telha. E o branco pra iluminar. Vamos lá, agora eu vou preencher. Essa parte, a gente vai fazer a mão livre, tá? Que ficou a marcação dela aqui. Nós vamos preencher toda essa parte com geada. Com o pincel cortado, eu vou continuando aqui pra chegar bem certinho nos cantinhos. Contornando. Terminei de preencher, agora eu vou colocar um pouco do branco próximo aqui do caroço, iluminando um pouquinho. E eu venho com mostarda, contornando essa parte, olha. E depois que eu preencho, eu vou fazendo assim, eu vou levando sentido fora da ameixa pro centro, fazendo esse movimento, pra deixar ela toda riscadinha. Tá? Ó. Vou fazer o outro lado. E vou fazendo esse movimento. A gente pode deixar ela assim, mais clarinha, ou fazer assim, deixando ela mais escura, como se já estivesse mais madura. Para isso, vocês vão colocar um pouquinho do telha. Aí, agora é só uma sujeirinha nos cantinhos. Vou fazer mais aqui em cima. E aí, você faz do mesmo jeito, vai riscando. Olha, essa eu vou deixar ela mais clarinha, eu vou colocar, assim, pouco a cor do telha. Ali na outra eu fiz mais forte no telha. Já é um pouco diferente. E agora com branco, alguns risquinhos. Até é bom deixar secar para aparecer mais. Ao contrário, vai fazendo alguns risquinhos assim, ó. Ao contrário, que eu quero dizer, do caroço da ameixa para fora. Ali a gente fazia assim.
E tá pronto. Essa parte de dentro da polpa. Agora nós vamos no caroço do azeite da ameixa. Bom, agora... Bom, terminamos aqui essa parte. Vamos agora pintar aqui o caroço da ameixa, que daí nós já vamos terminar essa parte. Agora eu vou colocar amêndoa, é essa cor aqui, amêndoa, um pouco do telha e marrom rústico. Olha. Olha, vou colocar o ponto de luz aqui nessa parte, na parte de cima aqui. Vai o mostarda também, tá, gente? Vou colocar aqui mostarda no restante. Agora, o telha, nós vamos colocar mais aqui desse lado. Olha, preenche, tira o excesso e faça uns risquinhos nesse sentido aqui, ó. E para finalizar, vamos lá colocar um marrom rústico finalizando aqui essa parte do caroço e aqui em cima. Fazendo isso, a gente tá deixando aqui no meio mais claro para ficar volume, né? Dá a impressão de que ele ali sobressaiu. Percebe, gente? Todas as minhas aulas, quando eu faço lá no grupo fechado, eu explico o porquê de estar fazendo isso, tá? Ou aqui, eu vou pôr luz aqui, mas por quê? Vou pôr sombra, mas por quê? Para que vocês se libertem e façam qualquer pintura seguindo técnica e não seguindo vídeo. Ó. Contornei agora com o marrom. E pronto, vamos tirar para ver como ficou. Olha aí, prontinho. Depois de seco, pode colocar um pontinho de luz. E aí, ficou faltando, né, uns espaços sem preencher. Vamos lá preencher esses espaços com berinjela. E pra gente dividir aqui a berinjela inteira da ameixa, que aqui tem berinjela e aqui também, então ficou, quase não destacou uma da outra. Então, a gente vai pegar um pouquinho do orquídea, deixa eu até mostrar, pega de um lado só do pincel, tira o excesso e faz um contorninho aqui, ó. Um ponto de luz, traz aqui pra dentro. Ó. Olha a diferença. E agora, a gente pode colocar um pouquinho do azul.
Espera secar e faz um pontinho branco, tá? Pontinhos de luz que faz a diferença na pintura, aqui. Pronto. Pronto as nossas ameixas. Faltando a folha e o galinho, que é super fácil. Vamos lá. Posicionei a folha, vamos lá. Um pincel pitois, vou usar aqui a cor ocre verde. Um verde claro nas pontas, tá? Se você quer verde pistache, pode ser. Um verde grama. Na ponta, verde, ocre verde. Preenchendo bem a trama. Olha que folha, já fica os detalhezinhos, parecendo uns espinhozinhos do lado. Agora, do final da folha pra ponta, o verde pântano ou verde pinheiro. Eu vou falando assim, gente, pra vocês terem que não precisa ficar preso numa cor de tinta. Se não tem uma, vamos lá, pega uma outra que fica mais ou menos igual e vai, faz, e vai ficar bonito também. Pronto. Na pontinha da folha, vou fazer um detalhe aqui, vou pôr um pouquinho do verde também, verde mais escuro, tá? Agora, com o ocre verde, eu vou fazer aqui a nervurinha. E dos lados também. E aqui eu já peguei um pincel da Condor sem cortar, tá? Bem, pra ficar bem fininho. Pego pouca tinta no pincel e vou só fazendo as nervurinhas da folha. Um pontinho de branco. E está pronta a nossa folha. Deixa eu tirar. Ah, não. Antes de tirar, vou fazer aqui. Vou colocar o sépia e vamos fazer o galinho. Sépia. Pontinho branco, um risquinho branco aqui. E pronto, gente. Vamos aqui preencher. Gente, isso aqui é uma aula que deveria até ser cobrada, né? Porque eu tô fazendo detalhe, mostrando tudo, mas eu quero, a minha ideia é ajudar vocês a pintarem frutas e outras coisas usando a técnica do stencil, que é muito fácil. Agora, eu vou finalizar essa pintura aqui, vou ver, vou colocar, eu quero colocar uma frase, que temos na loja também para vender, eu vou colocar esse aqui, ó, que nunca falte doçura em nossos dias, vou colocar aqui, e vou acrescentar alguns detalhes com stencil, e volto mostrando pra vocês o que eu inventei aqui. Ainda não sei, vou procurar algumas coisas aqui. É isso, gente. A pintura, a gente tem tantas opções pra terminar. Pode colocar um barradinho de stencil aqui no meio. Pode terminar com stencil aqui em cima. Fazer aqui também um barradinho com stencil, como se fosse um chãozinho. Muita coisa aí pra ser feita, pode ser feito. Que não é a questão da aula, né, de acabamento. Então, eu vou fazer aqui, mas eu volto mostrando pra vocês o que eu fiz e como eu fiz, tá? Vou mostrar aqui, antes de finalizar o vídeo, fazendo a parte dessa cordinha, né? Desse detalhezinho aí no pote. São tantos detalhes que eu já estava esquecendo dessa parte. Olha, eu vou fazer assim, eu vou colocar, posicionei, ó, posiciono lá onde tá os pontos de luz, tudo, que vai ficar certinho aqui a nossa fitinha aqui, a cordinha. Eu vou colocar branco em toda ela.
Espera secar e faça mais uma de mão de branco. Pronto, tirando. Agora eu vou colocar um pouquinho do cinza. Só pra gente separar aí as voltinhas. Olha, acaba de chegar no branco. Mas a gente precisa ter uma separação aqui. Então, vamos lá. Primeiro preencha com branco. Feito isso, pega um pouquinho do cinza ou cinza neblina. Um tomzinho só pra gente dividir essas partes. Olha, aqui, um pouquinho. Feito isso, nós vamos pegar o mostarda, um pincel filete, ó, vou pegar esse aqui, hidrata ele, molha ele, tá? Seca bem. E nós vamos fazer um trabalho que é um pouquinho demorado, mas vai dar um efeito bem legal. Olha, vou fazer isso aqui, como se fosse uma cordinha. Então, não é difícil, só é algo que tem que ter paciência, fazendo devagarinho. Olha. Tá? E é isso. Isso vocês vão fazer em toda o lacinho. Deixa a tinta bem diluidinha, tá? Que facilita aí pra fazer esse detalhe. Tá? Eu vou fazer tudo aqui, mas eu vou mostrar tudo no vídeo que não tem segredo. Antes de terminar a parte da cordinha, eu vim aqui e fiz essas bolinhas. Gente, vou mostrar o que eu fiz. Eu peguei um stencil. Como eu quero eles mais longe, eu não quero muito pertinho, então eu coloquei fita crepe e deixei só uma bolinha onde eu vou batendo, posicionando. E a uma, eu deixei ela só a metade, pra gente fazer o efeito, isso que eu quero mostrar pra vocês. Olha, é igual aqui. É como se tivesse uma parte da bolinha, ficou lá pra dentro, né, da cordinha. Não aparece toda ela. Então, você faz só a metadinha, tá? É um efeito de... Olha aí, aqui eu fiz... A gente pode fazer numa dobrinha, deixa eu ver aonde. Ah, deixa eu mostrar uma aqui. Pode ser aqui, finalizando aqui. Ó, viu? Porque daí fica mais natural. Porque você pega um tecido de bolinha e vai fazer, eles não vão... E vai posicionando, não vai ficar toda, aparecendo toda ela. Então, tem partes que só vai aparecer um pedacinho.
Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Olha. Tá? Até dentro aqui. Ah, deixa eu colocar um aqui, ó. Virou. Então, é isso, gente. Tô mostrando pra vocês algo assim simples, né? Mas uma dica aí, pra você ter um extenso aí de poá, né? E quer fazer, fácil, coloca a fita crepe e deixa ela do jeito que você quer. Para finalizar o vídeo, eu venho mostrar pra vocês a pintura pronta e mostrar o que é que eu fiz, o que eu usei pra fazer o acabamento da pintura. Aqui eu continuei, né, no vídeo eu mostrei uma parte, fazendo esse detalhe da cordinha. E coloquei o restante das bolinhas, que eu mostrei também no vídeo pra vocês. Essa parte aqui que eu não mostrei, gente, depois que vocês terminarem de fazer a tampa, tudo, fazer a sombra, a luz, posiciona ele de novo, o stencil, e vai batendo pra formar esses detalhezinhos aqui, arrepiadinho, né, esses detalhes do final do tecidinho, tá? Pode colocar a mesma cor que usou na base, ou um pouquinho de branco, que ele vai destacar bem esse detalhe, tá? E coloquei aqui uma moldura. Deixa eu mostrar a moldura, gente, mas na descrição do vídeo ele vai, tá? Toda a referência dos stencils que eu usei. Tá até aqui sujo, ó, eu fiz aqui. Usei uma cor que combinou, né, na pintura, que vocês podem estar usando aí o que vocês acharem melhor. Achei melhor colocar a letra em preto pra sair um pouco fora do tom, né? Não ficar tudo no mesmo tom da pintura. Um chãozinho, tá? Não pode faltar o chãozinho. Eu coloquei cinza neblina, ou pode usar só o cinza. Olha, a assinatura e o barradinho. Deixa eu pegar o stencil do barrado pra mostrar. É esse barrado de florzinha, olha só. E assim ele fica pronto, tá? É um pano que você faz e já faz o barrado e tudo, e fica prontinho. Porque aqui eu usei um tecido da Santa Margarida, tá? Que ele já vem com a bainha. Então, ele tá prontinho. Então, é isso, gente. Mais um vídeo feito pra vocês, com muito carinho. Qualquer dúvida, pode estar me perguntando, pode estar me mandando mensagem no WhatsApp, alguma coisa que vocês ficarem em dúvida, pode perguntar, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijos!